Meus campeoners! Estamos aqui, conforme prometido, para falar um pouquinho da prova da segunda fase da Federal do Paraná, que aconteceu no domingo. Na segunda-feira saiu a prova, eu e o João comentamos algumas coisas da prova já. E agora a gente vai fazer então um vídeo explicando e trazendo ali os textos da prova, os temas da prova, que aliás tiveram tudo a ver com o nosso curso de 2023. Então, conforme já previsto, inclusive em edital, foram 3 textos. Os gêneros é que não estavam previstos em edital, mas a gente imaginava que seria um resumo, como foi, uma dissertação argumentativa, que eles colocaram como argumentação dissertativa, um texto argumentativo dissertativo. E o terceiro gênero que a gente não sabia o que era, acabou sendo a questão 2, era uma análise de gráfico, um texto, portanto, informativo. Então vamos dar uma olhada agora nas peculiaridades dessa prova. A gente tinha a primeira questão que era um resumo. Vamos ver aqui, então, ó. Faça um resumo desse texto. Que deverá, o federal sempre coloca essas questõezinhas assim, né? Uns subcomandos, a gente chama isso de subcomando na nossa aula, e a gente sempre orientou isso. Deverá o quê? Identificar o tópico principal, identificar e explicitar as questões ligadas ao tópico. Qual é o tópico principal e as questões ligadas ao tópico. Daí ter até 13 linhas e respeitar as características do gênero. Beleza. O que a gente vai ver então, primeiro de tudo, dando uma olhada geral aqui na proposta de redação. Temos um texto, o título do texto: agrotóxicos são detectados em cera e mel de abelha. Tá? Então a gente já sabe do que esse texto vai tratar. De quem é esse texto? Quem que escreveu esse texto? Esse texto é da Liana Cole. É importante você perceber qual é a autoria do texto. As ideias apresentadas no texto não são necessariamente dela. Tem ali vozes particulares e eu já vou comentar com você. O que mais que a gente tem que ver aqui? Foi publicado no Jornal da Unicamp, na edição 691. A data precisaria, como é um período de semana ali, eu acho que não é tão importante. Mas autor, título, fonte e, no caso, a edição, que daí você já consegue identificar qual que é, a edição equivale à data de publicação, né? Que nem um jornal. O jornal é diário. Lembra do resumo do ano passado? Era super interessante, julho de 2021. Tá? Então essa era a data de publicação, porque a revista lá é mensal, tudo bem? Equivale à mesma coisa que falar qual é a edição da revista. É que não tinha lá, mas às vezes eles colocam a edição. Certo? Daí a gente vai olhando aqui para o texto. Vamos fazer a leitura juntos? Se você já leu esse texto e você, por acaso, né, não quer ler junto, quer ir direto para os pontos, então avança um pouquinho, você vai perder os meus grifos aqui, mas você vai conseguir ir direto ao ponto, tá? Mas eu acho importante a gente fazer também essa leitura junto. Desde o início dos anos 2000, mais de 1 bilhão de abelhas morreram no Brasil. As causas estão relacionadas à expansão das monoculturas que utilizam massivamente os agrotóxicos. Tá? Então, temos um ponto aqui. 1 bilhão de abelhas morreram no Brasil. Essa informação é forte e a autora coloca de início. E causas estão relacionadas à monocultura que utiliza massivamente agrotóxico. Então, lá no limite, a gente vê que tem muito agrotóxico. Os impactos da mortandade são preocupantes. Aqui tem juízo de valor da autora. Ela não mencionou ninguém ainda. Então, se ela está falando o impacto é preocupante, esse adjetivo foi utilizado por ela. Pois esses insetos polinizam cerca de 70%, 70% de todas as plantas do planeta. E também facilita a produção agrícola, sendo até mesmo indispensáveis para alguns cultivos, como o de mamão. Certo? Então, aqui só tem a informação da autora, ela falando a importância das abelhas, para justificar como é grave, no caso ali, a mortandade, a morte de 1 bilhão de abelhas neste século aqui no Brasil, né, nos últimos 20 e tantos anos. Tá, então até aqui a gente só tem a autora do texto, a gente só tem a fala da Liana Cole. Agora ela vai introduzir alguém. Agora que ela introduz uma outra voz, que é um dos pontos mais importantes nesse tipo de exercício da Federal, tá?
articular bem as vozes. Tendo em vista a importância das abelhas para o equilíbrio do ecossistema, a química e pesquisadora Ana Paula Souza, do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Unicamp, analisou a presença dos agrotóxicos no mel e na cera em sua tese de doutorado, defendida na Faculdade de Engenharia de Alimentos, FEA. Então, aqui, bem importante, deixa eu destacar para vocês. A química e pesquisadora Ana Paula Souza. Então, essa pessoa aqui, o que ela fez? Analisou a presença de agrotóxicos no mel e na cera na sua tese de doutorado, aí defendida na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Tá? Então, aqui começa um dos pontos mais importantes. Inclusive, o título desse texto, agrotóxicos são detectados em cera e mel, da onde que a gente sabe disso? De onde vem essa informação? Da tese de doutorado dessa pesquisadora aqui. Então, citar essa pesquisadora, o nome dela e a pesquisa que ela fez é fundamental. Fundamental. Vamos continuar vendo. Os produtos apícolas. Olha que interessante aqui, ó. Se você, por exemplo, não lembrasse, né, de como evitar a repetição da palavra abelha, tá aqui, ó, produtos apícolas. São produtos a partir da abelha, né? Segundo a pesquisadora, ó a autora dando voz à pesquisadora ali. São bioindicadores de contaminação. Analisar diretamente as abelhas é difícil devido ao seu pequeno tamanho. Elas pesam cerca de 1/10 de grama. Das 40 amostras de mel analisadas, 6 apresentaram resíduos do herbicida glifosato acima do limite permitido. Então, ó, nós temos o primeiro dado que comprova aquilo que está dito no título. De 40 amostras de mel, 6 apresentaram herbicida acima do limite. Ó, eu preciso dizer qual que é o nome do herbicida, glifosato? Eu não vejo como fundamental, porque não importa qual é. A notícia aqui é que tem um agrotóxico. Tá? Eu coloquei, professor, vou perder nota. Óbvio que não, né? Se coube no seu texto, beleza. Daí, nas ceras foram detectadas um ou mais agrotóxicos em 90% das amostras. Então, ó, nas ceras, bastante elevado. Beleza? Então, aqui a gente tem o resultado. Repare, isso que eu coloquei em vermelho, destaquei aqui em vermelho, digamos, prova isso aqui. Tá? Prova isso aqui. O tópico principal, gente, era esse. Certo? Então, o agrotóxico é detectado em cera e mel de abelha. Prova aqui que foi detectado. E quem detectou isso? O enunciado pediu para você também explicitar as questões ligadas ao tópico. Qual que é uma questão importante ligada ao tópico? A morte, né, das abelhas e outros pontos que a pesquisadora traz. Ele diz ali, ó, a pesquisa foi realizada com mel e a cera das abelhas Apis mellifera, conhecidas como abelhas africanas ou abelhas comuns. Eu preciso dizer qual é a abelha que foi pesquisada? Não. A notícia não é em qual abelha. Daí, o orientador foi o professor Feia Félix, com orientação da coordenadora da Divisão de Química Analítica, Nádia Rodrigues. Outra informação completamente dispensável aqui. Dizer qual foi o orientador dela, a menos que o orientador... Aliás, como que eu sei que esse orientador é dispensável aqui? Como que eu sei que não precisa citar o orientador nem a co-orientadora? Porque eles não são citados em nada e no que contribuiu para a pesquisa ser esse o orientador? Tem alguma outra informação que a gente consiga relacionar com esse orientador? Não. Então a gente dispensa. Tá? Agora, se fosse o núcleo de pesquisa dele, esse cara foi o primeiro a descobrir agrotóxico em mel ou coisa assim, daí talvez você citasse. Mas aqui não precisa. Professor, eu citei, vou perder nota. Não. Você não vai perder nota por ter colocado coisas a mais. Você perde nota se não colocar o que é relevante. Colocar um pouco além do relevante não tem problema. O problema é não colocar aquilo que é mais relevante. O interesse pelo tema surgiu frente à preocupação com a morte massiva de abelhas no Brasil, fenômeno que também ocorre na Europa e nos Estados Unidos, bem como pela relevância desses insetos na polinização das plantas. Aqui é meio que uma retomada da introdução do texto, porque ela diz no começo do texto, daqui é a autora, tá? No começo do texto fala: morreu muita abelha, isso é preocupante porque elas fazem parte da polinização, do equilíbrio do ecossistema, papapá.
Então, por isso que é importante. E daí que ela está dizendo, isso acontece não só no Brasil, mas em outros lugares, Europa e Estados Unidos. Então, reiterando a preocupação em relação a isso. A pesquisadora destaca também que o mel, isso aqui é bem interessante, o mel é um alimento saudável, bastante utilizado na alimentação de crianças e na composição de xaropes. Ó, o mel é muito importante, é muito utilizado na alimentação de crianças, é considerado um alimento saudável. Daí diz assim, ó, diante disso, determinar se a contaminação torna-se mais importante. Então, por que é importante determinar a contaminação? Porque é um alimento considerado saudável, faz parte da alimentação de muitas crianças e da composição de xaropes. Já no caso das ceras, por que é importante? Elas são muito utilizadas na indústria de cosméticos, com batons e cremes faciais. Ou seja, são cosméticos utilizados no rosto. Extremamente importante. Daí, por fim, para evitar que os agrotóxicos permaneçam afetando a população de abelhas e a biodiversidade, a pesquisadora recomenda que as práticas sejam submetidas a um controle mais adequado quanto ao uso desses produtos. Tá, então, esses são os pontos importantes, relevantes aqui. O que você não podia deixar de falar nesse texto? A referência, né, a fonte adequada, então, a autora, Liana, o título do texto, o local de publicação e a edição. Professor, vai precisar de tudo isso? A grade vai me punir se eu não citar alguns desses termos? Eu não tenho como saber. Às vezes a federal pede tudo, às vezes não. O que eu recomendo para vocês sempre? Cite o máximo possível. O máximo de informação que você tiver. Tá? Então, essa é uma parte, de fazer a referência ao texto base. Outra coisa, perceber que há uma outra voz colocada no texto. A voz de quem? Da pesquisadora Ana Paula Souza. Quem detectou ali os agrotóxicos no mel, na cera? Quem diz por que é importante detectar isso? E o que fazer para melhorar isso? Quem fala tudo isso é a pesquisadora. Precisa atribuir a voz dela, não pode deixar isso na voz da autora. Claro, caberia, né, naquela introdução ali, fazer o comentário do que a autora do texto, a Liana Cole ali, coloca, que é a morte das abelhas e como isso está ligado com agrotóxicos. Porque é dessa questão que parte o interesse da pesquisadora em fazer essa pesquisa. Daí, tem que falar que a pesquisadora, é interessante dizer que ela fez essa pesquisa no doutorado dela da Unicamp e, assim, precisa dizer que ela é do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Biológicas e Agrícolas da Unicamp. Olha, claro, se coubesse no seu texto, coloca tudo isso, mas eu acho que não precisaria tudo isso. Se você falasse que ela é química e pesquisadora e defendeu o doutorado, por exemplo, na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, já estaria bem referenciada essa pesquisa. Tá? Então, acho que já estaria legal. Beleza? Bom, é isso que tinha para destacar desse texto aqui. Aguarde que em breve a gente coloca os textos nota máxima também aqui nas redes sociais. Vamos ver então agora a questão de número 2? Questão de número 2, de gráfico. As pessoas que me perguntavam, né, o que você acha que vai cair agora, né, como terceiro texto? Terceiro, mas é questão 2? Não, porque resumo e dissertação, a gente sabia que ia cair, né? Por quê? Porque a experiência diz isso. E o terceiro texto, eu falei, faz tempo que não cai um texto não verbal, tá na hora de cair um texto não verbal. E eis que está aqui o texto não verbal. Então observe o gráfico. É sempre interessante explicitar a natureza do texto base, dizer que se trata de um gráfico. O federal costuma pedir isso, né? Então o gráfico trata do quê? Da pirâmide etária. É legal que é um tema bastante atual, uma vez que começaram a sair os resultados do censo, né, neste ano. Então a gente discutiu e tal, falou do censo, então é um tema bem atual mesmo. Tanto que o texto aqui é de junho, é de junho de 2023, tá? O que nós temos aqui? Eu já vou detalhar o gráfico, mas olha, primeiro assim, então tem o gráfico comparando essas duas datas, e ali tem uma explicação do site Brasil Escola para pirâmide etária. Por que se chama pirâmide etária? Quem estudou um pouco de geografia, as aulas de geografia, você sabe por que é pirâmide etária, né? E daí tem a explicação aqui. A partir da observação dos dados apresentados nas pirâmides acima, que consistem na distribuição percentual, então isso aqui é importante, alguns ficaram na dúvida se era milhão ou percentual,
da população brasileira por faixa etária, elabore um texto com análise dos referidos dados. Então você vai ter que analisar os dados. Deixa eu até destacar melhor aqui, ó. Elabore um texto com análise dos dados. Tudo bem? E daí, para aquelas informaçõezinhas que a federal costuma colocar, seu texto deverá apontar no mínimo 2 diferenças na configuração populacional do Brasil de 2012 e 2022, derivadas da comparação entre as duas pirâmides. Quem fez a redação do campeão sabia como fazer isso, né? A gente mostrou alguns casos, algumas situações com isso aqui. E daí, olha só. Então, comparando, né, de um momento para o outro, você vai ter que mostrar o que mudou, quais são as principais diferenças. Daí aqui, o ponto 2, o item 2 aqui, ó. Muita gente se perdeu nisso aqui. Sustentar a apresentação das referidas diferenças, apontando os dados comparativos. Sustentar a diferença apontando os dados, os quais deverão ser explicitados. Aqui um ponto importante. Muita gente me procurou a Cândice, perguntando se precisava citar repertório externo. Na verdade, o processo foi meio assim. Os nossos alunos, acostumados a interpretar enunciado da federal, lembra, a gente fala que é compreensão e produção de texto, muitos não foram em repertório externo. Daí eles começaram a conversar com os colegas e vários colegas provaram a mudança com dados externos. Então falaram assim, avanço da medicina, é um processo natural, isso aqui vai gerar problemas para a Previdência e para o sistema de saúde. Gente, não precisava falar disso. Não precisava. Eu falei, eu vou perder nota? Não. Se você deu conta do que está pedido aqui, você não vai perder nota por colocar algo a mais. Mas, quem não colocou isso, não vai perder nota. Porque não colocou. Não vai ter na grade lá, a menção a elemento externo, a defesa com argumento externo. Não tem. Por quê? Porque o enunciado é esse aqui, ó. Volta aqui. Apontar 2 diferenças na configuração populacional do Brasil, né, entre 2012 e 2022, derivadas da comparação. Então, se tem 2 dados ali, vai ver uma diferença. Tá? Então, uma das diferenças, deixa eu já adiantar um processo, estava na fonte, porque a fonte era o título do texto. Olha o que diz ali, Brasil não é um país jovem. Daí tem outro trecho aqui. Fatia da população com menos de 30 anos cai a menos da metade. Aqui você já tinha uma coisa para falar. Isso é apontar diferença. Qual é uma diferença? Entre 2012 e 2022, a parcela da população menos de 30 anos, antes não era, agora é inferior a 50%. Tá? Essa é uma afirmação sua. Essa é uma diferença que você estaria apontando. Agora, olha o outro item. Sustentar a apresentação das diferenças apontando dados comparativos. Ou seja, você me disse que a população com menos de 30 anos diminuiu. Agora você vai me provar isso. Sustentar isso não é dizer por que diminuiu. É dizer onde no gráfico tem essa interpretação que você falou. Então você vai nos dados e vai comparar. Tá claro, gente? Então, ó, sustentar diferenças apontando dados comparativos, os quais devem ser explicitados. Então, o número você precisa colocar. O número. Não pode só colocar a interpretação dos dados. Você tem que colocar o dado especificamente. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos aqui pro gráfico agora. Então, a gente tinha ali na fonte, como eu falei para você, a fatia da população com menos de 30 anos. Quanto que a gente tem aqui, né, dessa população? Ó, olha no gráfico lá. É essa parcela aqui. Essa parcela é de 0 a 29 anos. 0 a 29 anos. Daí você pega essa parcela de 0 a 29 anos aqui também. O que você faz? Soma esses itens aqui e vê quanto que tinha. Daí você faz a conta ali. Professor, mas tinha que fazer conta nessa prova? Sim. Para você sustentar o que você está falando, sim. Porque você vai dizer que então, aqui em 2012, a gente tinha
50%. Metade da população brasileira tinha até 29 anos. E agora você calcula do outro lado lá. Faz a conta do outro lado. Agora dá 43,2%. 43,2%. Ou seja, qual que é a diferença que você pode apontar? O número de brasileiros com idade até 29 anos caiu quanto? Caiu de 50% para 43,2%. Mas eu precisava colocar o dado assim, não posso só falar que caiu? Não, o exercício é justamente colocar esse dado. Mostrar qual é o dado. Tá? Então, ele caiu de 50% para 43,2%. Daí o aluno do Redação de Campeão falaria o quê? Ele falaria assim, parcela, né, o número de brasileiros com idade até 29 anos, entre 2012 e 2022, você precisa colocar qual é o período, né? Em algum momento do texto tem que colocar, caiu 6,8 pontos percentuais. Então, caiu 6,8 pontos percentuais, indo de 50% para 42,3%. Tá? Ou daria até para dizer aí que caiu mais de 10%. Né? Se tivesse caído 10%, teria ido de 50% para 45%. Caiu de 50% para 43,2%, então caiu mais de 10%. Então são maneiras, lembra que a gente ensinava a trabalhar com os números, a brincar com os números? E daí, claro, você ia pegar alguma outra coisa que você tivesse percebido, então apontar uma outra diferença e sustentar apontando dados comparativos, explicitando esses dados. Era isso para fazer. Não é que se tinha que justificar com, sei lá, teoria geográfica. Não, era isso aqui. E daí, claro, indispensável no seu texto, citar que se trata de um gráfico, citar a fonte, Jornal o Globo, no mínimo dizer que é do IBGE, tá? Os dados são do IBGE. O ideal é falar que é um gráfico publicado pelo Jornal o Globo com dados do IBGE. E falar que ele trata dos períodos de 2012 e 2022. Então, essa diferença. E falar que aqui é a divisão por faixa etária, certo? Então, essa é a parte básica que tem que fazer. Referência à fonte e tal, tem que dizer tudo isso. Outra coisa, precisava citar o texto 2? Não, citar o texto 2 não precisava. Agora, se você quisesse explicar o termo pirâmide etária, seria legal. Mas não precisava fazer menção explícita ao texto 2. Tá claro aqui então, gente? Resolvida a questão 2? É isso, campeão? Daí, finalmente, a questão de número 3, que era a dissertação argumentativa da Federal. Na verdade, a Federal até colocou, faça um texto, como que ele colocou aqui? Argumentativo dissertativo. Ele tem que inverter o jeito de falar. Eu falo para vocês que a Federal tem um jeito todo próprio, né? Todo específico de cobrar esse tipo de texto, cobrar opinião. E daí, um destaque especial aqui para o seguinte, a gente conversou inclusive nas aulas de revisão, tudo, que no ano passado não precisava citar o texto base, não tinha na grade isso. Enquanto nos outros anos era fundamental aquele resumo do texto base. A dúvida era se nesse ano a gente precisaria dialogar com o conteúdo ali do texto base, né? Ou se dava para fazer direto a tua opinião sobre o assunto, como foi do ano anterior a dos podcasts. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro vamos entrar em temática, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a temática. E daí eu já explicito para você essa questão, se precisava citar ou não tudo, como que funciona. Fazia o texto 1 aqui, que falava um negócio bem interessante, né? Então, um juiz da Colômbia resolveu um caso sobre direito à saúde de uma criança autista com a ajuda do ChatGPT. Né? Então, o juiz é o Juan Manuel Padilha e ele fez a seguinte pergunta: menor autista está isento de pagar cotas moderadas em suas terapias? E
O software respondeu que sim, de acordo com a regulamentação da Colômbia, menores com diagnóstico de autismo estão isentos de pagar cotas moderadas de suas terapias. Essa questão aí. E o juiz justifica, né? Dizendo, inclusive ele fala do avanço disso, de como isso poderia contribuir para melhorar a rapidez do judiciário e tal. Daí tem um outro, né, o professor Davi Gutierrez, que contrariou o Padilha e ele formulou as mesmas perguntas e obteve respostas diferentes, mostrando que não dá para confiar na inteligência artificial. E, inclusive, que isso coloca em risco direitos fundamentais. Certo? Porque alguém pode ajustar o algoritmo para dar um tipo de resposta. Então, essa é a questão, digamos, o grande problema. O debate surge, né, disso aqui. O texto 2 explica o que é ChatGPT. Essa é uma coisa legal da Federal do Paraná, é tornar a prova acessível. Tornar uma prova boa, acessível. E se por acaso alguém não conhecesse exatamente ChatGPT, professor, como que nesse ano a pessoa não ia saber e tal? Pois tem pessoas mais velhas que fazem a prova da Federal, existem pessoas de todas as realidades. Então, provavelmente a pessoa ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Como assim? Tá aqui. O texto 2, então, explicava o que era o ChatGPT. Daí a gente ia para o enunciado em si. Vamos ver o enunciado. Após a leitura do texto, escreva um texto argumentativo e dissertativo, como comentei com vocês, sobre o tema proposto para a discussão. Qual que é o tema proposto para a discussão? O uso do ChatGPT, né? A questão ali não tem como não falar do caso, do juiz, tem que falar disso. A partir da seguinte provocação do médico Luiz Carlos Lobo, em entrevista ao site UnaSUS. Então, escreva, né, o texto, refletindo sobre o tema proposto. Qual que é o tema proposto? O uso do ChatGPT, assim, né, no dia a dia. Só que a partir da seguinte, a partir da provocação do médico. O que ele fala? Aqui nós temos a provocação do médico. Quando você passa muito tempo deitado sem mexer com as pernas, cria uma atrofia. Se você ficar muito tempo sem mexer com sua mente, ela também vai ficar mais preguiçosa. Falando o quê? As pessoas vão começar a usar muito ChatGPT e vão ficar burras. Certo? Agora vamos para os itenzinhos ali da Federal, né? Vamos lá, seu texto deverá contextualizar o tema. Beleza. Contextualizar o tema, você sabe que sempre teria que fazer. Só que ele diz assim, a partir da notícia. A partir da notícia. Que era o texto 1, né? Isso aqui é texto 1. Professor, eu precisava citar explicitamente que era uma notícia do G1 que falava disso aqui e tal. Não sei responder para você. Porque depende. Tem anos que a grade exige essa menção explícita, tem anos que ela não exige. O que eu falo sempre? Na dúvida, faça a menção. Tá? Então você precisava contextualizar falando do juiz ali. Aí, item 2. Desenvolver uma opinião sobre efeitos. Isso aqui eu achei interessante, sobre os efeitos do uso da inteligência artificial para o dia a dia. Aliás, no dia a dia. Tinha que falar isso. Com as razões que justifiquem a opinião formulada. Ou seja, o detalhe. Levando em conta a provocação apresentada no enunciado desta questão. Qual é a provocação apresentada? Tá ali, né, do médico, Luiz Carlos Lobo. Esse aqui, que a gente viu ali. Certo? Então, se precisava, ele dizia assim, levando em consideração, levando em conta. Eu precisava citar, professor? De novo, mesma resposta, não sei, vamos olhar a grade. O que eu acho mais fácil? Cita. Cita o médico. Fala o que ele falou. Eu acho que tinha um perigo aqui, essa proposta de redação. Bom, primeiro, ela era mais complexa, certo? Em relação ao do ano passado, por exemplo, nem se fala. Muito mais coisa para tratar. Se você fosse no caminho de concordar com o médico, me parece que, digamos, você mais facilmente daria conta do enunciado, assim. Então você cita ele, concorda com ele, e qual que é a opinião dele? Que a inteligência artificial vai ferrar a inteligência das pessoas. E ao falar isso, concordar com isso, provar isso, você estaria falando sobre os efeitos deletérios, provando esses efeitos. Tá? Então, digamos, essa é uma possibilidade. Só que tem uma outra possibilidade que é o seguinte, muita gente pode achar, e eu vi muitos textos falando em relação a isso, de que não vai mudar nada.
Sabe, essa inteligência artificial, o pessoal está fazendo um grande alarmismo aí em torno da inteligência, que vai acabar a comunidade e tal, e não vai, assim como a televisão não acabou com o cinema, assim como o cinema não acabou com o teatro, assim como a calculadora não nos tornou analfabetos matemáticos, e muito pelo contrário, fez a humanidade avançar muito mais, né? Ou a escrita. Inclusive, eu trabalhei com os alunos, né, um texto do Hélio Schwartzman, quem é nosso aluno conhece o Hélio Schwartzman, em que ele falava basicamente isso, que não vai mudar nada. Sempre há medo de novas tecnologias. E o exemplo que ele usava lá, e vários alunos vieram falar que usaram também, é do Platão. O Platão, por exemplo, foi contra a escrita. Ele dizia que a escrita ia acabar com a nossa capacidade de memória. E não foi isso que aconteceu. Então, se o aluno vai por essa linha, ele poderia, por exemplo, dizer que tem efeito nenhum. Efeito nulo ou quase nulo. E daí, nesse sentido, será que a banca vai aceitar? Ou será que tem uma coisa do tipo assim, cita os efeitos. Daí você falou, efeito nenhum, é como se não tivesse citado o efeito, entende? Na minha opinião, eu acho que a banca deve contemplar também esse tipo de resposta, especialmente se está bem desenvolvido ali no texto, né? Não tem por que não contemplar, certo? Daí um último ponto aqui, sobre essa questão. Precisa trazer repertório externo? Não precisa. Eu falei aqui do Platão, que alguns alunos usaram Platão e tal. O Federal do Paraná não precisa. Eu mostrei nas aulas textos com nota máxima e usando apenas a argumentação, assim, raciocínio lógico e tal. Não precisa trazer repertório externo. E aí, foi bem na prova? Arrasou? Bom, quem fez redação de campeão certamente arrasou. Então fique ligado aí nos nossos canais. No dia 20 de dezembro vai sair a grade de correção. As grades, né? Vão sair as grades de correção. E a gente já está aí na nossa plataforma, inclusive, com o pacote do recurso. É isso, campeão? Não deixe de fazer o nosso curso de 2024, que está só cada vez melhor. Até a próxima!